Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula de hoje, em que você vai aprender como conquistar seus pacientes certos para chegar numa renda de 10 mil por mês com o consultório. Meu nome é Josane, eu sou especialista em psicologia clínica e nesse canal eu ensino psicólogos a faturar 10 mil por mês com a psicologia clínica. O tema desse episódio de hoje é como conquistar pacientes dos sonhos faturando 10k por mês. Bom, então para entender isso, é todo sonho de psicólogos, né? Alcançar esses pacientes dos sonhos, ter essa renda satisfatória, cobrar um valor justo, trabalhar poucas horas por dia e ter qualidade de vida, poder fazer suas coisas, para nós mulheres ter tempo de cuidar de nós, cuidar dos filhos, da família, fazer coisas pessoais que a gente às vezes na correria do dia a dia não dá tempo. E o sonho é não precisar trabalhar tanto para que você consiga fazer mais coisas boas na vida, ter lazer, né? E quem não sonha com isso, né, Psi? Bom, eu sonhava muito com isso no início da carreira, mas a minha vida profissional foi me levando para outro rumo. Eu fui trabalhando demais, comecei atendendo planos de saúde e aí com isso fui enchendo minha agenda, eu não tinha tempo para mais nada. Era a forma como eu achava que eu precisava fazer para conseguir dinheiro do consultório. E com isso eu fui me contentando, eu fui me acomodando nessa situação e fiquei nessa por algum tempo, até perceber que se eu não mudasse essa realidade, eu não ia conseguir ter qualidade de vida, eu ia adoecer com essa situação. E aí eu passei a buscar outras formas, né? Mas eu achava que essa realidade era normal para nós na psicologia, porque eu via profissionais já formados e falavam assim: nossa, eu consegui credenciar no tal plano, é tão difícil, só depois de 3 anos de formado que eu consegui. E aí isso eu ficava assim, gente, mas será que eu vou conseguir? E o meu sonho era lotar a minha agenda, né? Esse era o meu sentido, independente de que forma seria, se fosse, mesmo que fosse só por plano de saúde, eu queria. Mesmo tendo o sonho de viver da psicologia e ter qualidade de vida, só que com essa realidade era impossível. E aí eu achava assim, tá, tem profissionais que se destacam, tem profissionais que conseguem ter essa agenda tranquila, ter qualidade de vida, ter um bom retorno financeiro e cobrar só particular. Só que eu penso, na minha cabeça, a justificativa que eu me dava é que o fulano é assim porque tem a mãe que também é psicóloga, ou porque tem alguém que indica, né, o famoso QI. Mas na minha cabeça eu não acreditava que aquilo era para mim, né? Olha as crenças limitantes aí, sempre rondando a nossa cabeça. E como eu passei por isso, eu sei que você também pode estar enfrentando essa dificuldade de conseguir crescer profissionalmente, de prosperar e de ter qualidade de vida e ter esse paciente dos sonhos. E é por isso que eu tô aqui, para te ajudar a chegar lá mais rápido, né? Como eu já passei por esse processo, eu vou te ajudar a encurtar esse tempo para que você tenha os seus pacientes dos sonhos, tenha qualidade de vida, para que você consiga ter uma agenda também dos sonhos, não uma agenda lotada, mas uma agenda que seja compatível com os horários que você quer trabalhar, que você disponibiliza para trabalhar. Então vamos lá. O que é esse paciente dos sonhos? Vamos tentar entender primeiro o que é, porque o meu sonho pode não ser o seu, a quantidade de pacientes, o valor que eu vou cobrar, que é um valor justo, isso é relativo. Mas você pode buscar esse paciente dos seus sonhos de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas necessidades. Então, primeiro a gente precisa definir o que é esse paciente dos sonhos para que você crie as estratégias necessárias, né, para você alcançar. Então, vamos lá. O paciente do sonho é aquele que tem demandas e necessidades específicas que se encaixe no seu perfil de atendimento, na sua especialidade, no seu nicho que você escolheu para atender. Por isso que a gente fala tanto da importância de escolher um nicho na atuação, porque quanto mais você dominar o tema desse paciente específico,
mais você vai criar um vínculo melhor, vai gerar mais resultados na vida dele, vai compreender mais a situação em que ele vivencia naquele momento. E quanto mais qualidade no serviço, mais fácil vai ser de você alcançar esses 10 mil com o consultório. Então, por isso que a gente fala tanto, escolhe um nicho, estuda bastante, seja muito específico, se qualifique para que você seja bom naquilo que faz. Não é ser aquele psicólogo geral que atende tudo e qualquer demanda e fica no superficial. Não, não é isso. O paciente dos sonhos só vai chegar quando você for específico, quando você for bom naquilo que você faz. Não perca nada sobre esse assunto, porque é muito importante para o seu desenvolvimento de carreira, para que você consiga alcançar essa renda, para que você consiga atrair esses pacientes dos sonhos. E aí eu não quero deixar de falar nada do que eu planejei passar nessa aula hoje. Esse paciente dos sonhos é aquele que compreende, ele já tem a necessidade, ele sabe que ele precisa de ajuda, ele sabe o que ele precisa buscar para que a vida dele seja melhor. Então ele compreende a importância da saúde mental. Mesmo que às vezes ele pense assim, eu não sei qual psicólogo procurar, mas se você começar a divulgar para esse paciente dos sonhos, ele vai conseguir identificar e saber que ele precisa de você para ajudar naquela situação. E esse paciente dos sonhos, né, que já tem a consciência que precisa de ajuda, ele também está disposto a investir no tratamento psicológico para alcançar essa qualidade de vida que ele precisa. É como se você falasse para a pessoa certa e ele também estivesse disposto a pagar a pessoa certa. É uma troca muito justa, porque ele precisa do seu serviço e você precisa mostrar o seu trabalho, ter o reconhecimento do seu trabalho e também ser recompensado financeiramente. O paciente dos sonhos tem um outro perfil também. É aquele que alguém te indicou porque já fez um acompanhamento com você e aí ele conheceu essa pessoa e fala, nossa, aquela psicóloga fulana, ela pode te ajudar nesse assunto. E aí aquele perfil também que te conhece na rede social e sabe que você faz aquele trabalho. Então, de certa forma, é um paciente que já conhece o seu trabalho, já reconhece, né, o que você faz e ele já está disposto a ter uma relação mais profunda com você, em aprofundar no tema dele para que ele fique melhor. Imagina você estudar sobre uma demanda específica. Por exemplo, se você atende a obesidade, é o seu nicho, é o público que você gostaria de ajudar, e você estudar tudo sobre a obesidade, as causas da obesidade, né, a relação hereditária, a ansiedade, a depressão, o isolamento social, né, os aspectos familiares que envolvem a obesidade, as cirurgias, tipos de cirurgias que existem no mercado, qual o benefício disso, em qual caso é necessário, em qual caso não. Imagina você estudar tudo sobre a obesidade. E aí vinha aquela pessoa que precisa, ela está em dúvida, ela precisa de um acompanhamento, mas ela já tinha pensado em fazer bariátrica antes de fazer o acompanhamento e você traz uma visão psicológica da obesidade, começa a trabalhar o sentido daquilo na vida daquela pessoa, o quanto você vai conseguir ajudar quando você é específico. Porque não dá para fazer cursos de todas as coisas que você trabalha. E quando você é específico, você vai conseguir aprofundar tanto ao ponto de ajudar, assim, vai ajudar muito. Então, quanto mais específico você for, mais você vai atrair pacientes também específicos, qualificados, que desejam o seu atendimento e melhor vai ser o seu vínculo com ele, melhor vai ser também o seu faturamento no consultório, porque esse paciente que precisa muito da sua ajuda tão específico, ele está disposto a pagar o seu valor cheio. Independente de se o seu valor cheio for 200, for 300, for 150, mas ele está disposto a te pagar o valor que você cobra pela sessão, porque ele precisa muito da sua ajuda e ele sabe que você vai conseguir ajudar, porque você é especialista naquele assunto. Então imagina, quanto mais específico, mais dinheiro você vai ganhar.
E na cabeça dos psicólogos é assim: nossa, apareceu um caso, eu não atendo, mas eu vou perder esse dinheiro? Não, eu vou pegar, eu dou conta. Eu vou aprender. Para quem está iniciando, às vezes até tudo bem, porque ainda não decidiu. Vamos pegar demandas mesmo, e aí você mesmo vai afunilando e vai determinando ali qual público você atende. Mas se você já tem claro, eu quero atender somente adulto, ou eu quero atender somente criança, vai fazendo essa autoanálise para ver qual nicho mais específico ainda você pode ter dentro dessa área que você já está. Então, vamos pensar muito sobre isso, da especificidade do seu tema, tá bom? E esse paciente, quando ele sabe que você trabalha com aquele público, que você é bom no que faz, ele sabe que você sabe muito do assunto, ele vai se sentir mais seguro com você. As suas intervenções também vão ser mais seguras. Quando o profissional é bom, a gente sabe, né, a segurança que esse profissional transmite, a forma como ele fala, como ele pontua, então a gente sabe, é diferente, porque a gente sabe que ele sabe o que está falando, que passa confiança, né, esse profissional. Então, vamos ser específicos, gente. E eu vejo que, às vezes, o psicólogo pensa assim: será que conquistar é a mesma coisa que fidelizar? Será que quando eu conquisto um paciente é porque eu já fiz um bom vínculo e aí ele vai ficar? Não. Conquistar e fidelizar são coisas diferentes. As duas coisas são importantes para você captar e manter o paciente. O conquistar é você atrair pacientes novos, é como se você fosse educar, de certa forma, aquele paciente que ele não sabe que você trabalha com isso, e aí você vai mostrar o seu trabalho e ele vai conhecer a sua forma de trabalhar e vai ter a necessidade de buscar o seu trabalho. Agora, o fidelizar é criar um vínculo, é manter a longo prazo esse paciente que já está em terapia com você. E como conquistar novos pacientes, né? Como atrair esses novos pacientes para o seu consultório? Para fazer isso, você vai precisar usar estratégias de marketing, porque não tem como, na era digital que a gente está, em 2023, você ainda não conseguir usar as ferramentas do marketing digital. Quando você usa a estratégia certa, aumenta o número de pacientes que procuram o seu serviço, aumenta o número de seguidores que interessados pelo seu tema e, consequentemente, isso talvez a longo prazo ele venha buscar a sua ajuda. É muito importante você mostrar o seu trabalho, usar as ferramentas certas, né? Usar o marketing a seu favor, que ele vai te ajudar bastante. Você vai sempre precisar de novos pacientes. Então, é uma busca constante. Se você não cria estratégias para atrair novos pacientes, só o boca a boca, isso pode demorar muito tempo e você não alcançar essa renda de 10 mil. São estratégias para você utilizar para alcançar essa renda mais rápido. Agora, se você quiser sozinho, sem usar as estratégias de marketing, sem usar as ferramentas para captar novos pacientes, tá tudo bem também se você não quer fazer isso, só que isso você só vai ter retorno a longo prazo. O profissional que fica dentro do consultório com a porta fechada esperando o paciente chegar, isso vai demorar muito. Isso eu te falo com toda certeza. Então vamos usar as ferramentas certas, usar o marketing para captar, conquistar novos pacientes. E essa conquista acontece com a sua divulgação, com a sua forma de trabalhar, com a identificação de como você é, de como você fala do trabalho, de como você transmite essa energia do seu trabalho. E isso é o que vai conquistar pacientes novos. E fidelizar. Eu falei que um é para conquistar e o outro é para manter. Então, fidelizar é você criar estratégias para manter esses pacientes que você já conquistou, que eles já vieram para o seu consultório. E aí você precisa usar estratégias para que o paciente fique a longo prazo, para que ele fique até ter alta do tratamento, né? E não abandone o tratamento antes de ter o resultado que ele veio buscar. E a fidelização serve para manter o seu crescimento profissional e para você ter uma renda estável, para que
você cresça também precisa fidelizar, porque os pacientes que saem antes de ter resultados, você não vai, às vezes, ter a segurança que você busca, que enquanto profissional a gente também busca essa confirmação. Será que a minha forma de trabalhar está certa? Será que as minhas técnicas estão sendo eficazes para os pacientes? Então, essa é a forma de você confirmar, tirar a prova de que o seu trabalho tem resultados na vida dos seus pacientes. Então, o fidelizar também serve para essa autoafirmação profissional. E quando não der certo, você buscar outras estratégias, falar, não, peraí, isso aqui não tá bom, então deixa eu melhorar, para que o paciente tenha resultados e que tenha mais qualidade de vida, que esse é o nosso objetivo. É claro que nem todo paciente está preparado para essa mudança, mas a maioria deles, grande parte, eu acredito que assim, 90% vem porque querem mudança, e os outros 10% vêm porque o outro quer que ele tenha mudança. E esses 10% é mais difícil a gente conseguir ajudar, mas os 90%, se você não conseguiu ajudar, então o que você pode fazer para melhorar isso na vida dos seus pacientes? Então, entender essa necessidade do paciente, você fazer de tudo para que ele fique bem, para que ele melhore e corresponder à expectativa dele em relação ao tratamento. O nosso papel não é corresponder toda a expectativa dos pacientes. Tem dia que eles saem mais frustrados do que vieram, porque a gente fala coisas que precisa confrontar, que mexe, desorganiza, mas aquilo é fundamental para que ele consiga se reorganizar e fazer diferente, né? Então, a estratégia não é sempre corresponder à expectativa, só trazer resultados, não. É mostrar também, pontuar, confrontar, é o nosso papel, mas que tudo seja para benefício do paciente. Bom, tanto a fidelização quanto a conquista são atitudes necessárias, são importantíssimas para a nossa carreira próspera. Se você não conquista e não fideliza, como que você vai alcançar essa renda de 10 mil? Então, é através delas que você vai aumentar a quantidade de pacientes, que você vai aumentar o seu faturamento e que vai alcançar essa renda de 10 mil. Sem conquistar e sem fidelizar, isso fica muito mais difícil acontecer. E daí a importância de você aprender estratégias que te ajudem a conquistar novos pacientes. E quando você se dedica em atrair esse público tão específico assim, de acordo com a sua demanda, com o seu nicho, com a sua especificidade, eu vou te mostrar aqui os pontos, o que acontece quando você é específico e quando você consegue atrair o público certo, consegue atrair esse paciente dos seus sonhos. Você vai aumentar a sua renda no boca a boca, ele vai ter resultado, ele vai indicar você para outros colegas, para outras pessoas que também passam pela mesma dificuldade. Você vai conquistando esse resultado, um vai falando para o outro e para o outro e para o outro, quando você vê, você já não tem mais horários, né? Sua agenda já vai estar fechada e, quem sabe, uma lista de espera. Agenda lotada não é o ideal, gente. Vamos refletir também sobre isso, porque a agenda fechada é diferente de agenda lotada. A agenda lotada é a que eu tinha lá no início, que eu atendia planos de saúde e eu não tinha tempo nem de respirar, eu mal almoçava. Agora, a agenda fechada é aquela que eu atendo 25 pacientes, não aumento isso. Quando eu tô com 25 pacientes, a minha agenda tá fechada. E aí, o paciente que ligar pedindo horário, quer agendar, quando algum tiver alta ou parar o tratamento por algum motivo, aí sim eu chamo outro. E isso é agenda fechada. Agenda lotada não, tá? Então, o primeiro benefício de você usar a estratégia certa é aumentar a sua renda. O segundo benefício é que você vai conquistar um reconhecimento profissional. Quanto mais satisfeitos os seus pacientes, mais reconhecimento você vai ter, mais comentários a seu respeito, maior reconhecimento profissional, maior destaque no seu meio aí em que você atende e maior satisfação profissional, né? Quem que não quer um reconhecimento profissional? Um paciente às vezes posta na rede social e fala, nossa, como essa profissional ajudou a mudar minha vida, ajudou na educação infantil do meu filho. Uma vez eu ouvi uma mãe me falando, ela postou na rede social dela e me marcou.
que eu atendi a filha dos 6 aos 12 anos. E ela falou assim, fez um post para a filha elogiando e no final ela colocou, graças à ajuda da psicóloga Josane, que me ajudou nessa educação assertiva e me ajudou nessa construção dessa filha em quem ela se tornou. E eu achei isso tão, tão bom, porque é um reconhecimento. A gente não quer reconhecimento para se engrandecer, mas quem que não gosta de um reforço profissional, que não gosta de um reconhecimento? E você também fala assim, nossa, meu esforço então valeu a pena. O quanto isso é bom, é gratificante enquanto pessoa, enquanto profissional, e isso é o maior benefício que a gente tem, a maior gratificação é ver o resultado na vida das pessoas. E o terceiro é que você vai ter uma maior satisfação pessoal. Quanto mais pacientes com esses resultados, maior vai ser o seu reconhecimento, a sua satisfação, a sua realização profissional. E nem é só pelo dinheiro, é pela gratificação de ver a mudança na vida das pessoas. E quanto melhor você for, maior a sua renda, maior o reconhecimento, maior a satisfação. Então, PSIO não tem para onde fugir. Não existe dinheiro fácil, dinheiro não vai cair do céu, o paciente dos sonhos não vai bater na sua porta no consultório. Sem dedicação, o cliente dos sonhos não vai aparecer. E aí, o que vai te restar? Atender plano de saúde, se matar de trabalhar, ter agenda lotada, até adoecer de tanto trabalhar para alcançar uma renda que nem vai chegar aos 10 mil. Porque é impossível você atender muitos horários, a não ser que você atenda grupos, para ter uma renda maior, mas é humanamente impossível. Sabe o que vai acontecer se você não fizer nada? Sua renda vai diminuir, porque quanto menos publicação você fizer, menos divulgação, menos estratégias, menos pacientes. Concorda comigo? Porque se você não divulga, a sua renda vai diminuir. Porque se você hoje tem 10 pacientes, esses pacientes, uma hora eles vão ter alta, uma hora eles vão parar. E se você não está usando a estratégia de captação de pacientes, de conquista de novos pacientes, daqui a pouco você não vai ter nenhum. Porque você não está atraindo novos. Os que já estão vão parar, é natural eles terem alta ou eles pararem. E aí a sua renda vai diminuir e vai chegar ao ponto de você pensar, nossa, vou ter que fechar meu consultório. É a realidade, se você não fizer nada por isso, vai acontecer isso com você. Você vai reduzir a renda assim drasticamente, porque não tem como você ficar parada e os pacientes aparecerem. A não ser que você tenha uma boa indicação de colegas ou parcerias que te indicam pacientes, mas caso contrário, e que mesmo assim é difícil sem divulgação, caso contrário, a sua agenda vai só esvaziar. Uma outra coisa que vai acontecer se você não usa a estratégia certa, estagnação profissional. Gente, se você não conquista, você vai estagnar. É a mesma coisa de reduzir. Vai reduzindo, reduzindo ou estagna e você pensa, nossa, mas minha agenda desde dezembro está com o mesmo tanto de pacientes, o que está acontecendo? Você já parou para fazer essa reflexão? O que eu estou fazendo que a minha agenda está assim? E aí tem gente que fala assim, nossa, mas a secretária não marca pacientes para mim, o que está acontecendo? Se a secretária não marca, o paciente liga e não aparece paciente novo. E outra coisa que vai acontecer é quanto menos divulgação, menos visibilidade. Você já reparou que rede social só cresce? A cada dia, dificilmente, às vezes uma semana você atrai 5 seguidores, mas 2 deixaram de seguir. A proporção de novos seguidores para desistentes é maior. Então, se você não divulga, você vai ter menos visibilidade, porque quanto mais coisas, conteúdos você posta, mais alcance você vai ter com outras pessoas diferentes. Então, é por isso que é importante você continuar a ter esforço, dedicação para atrair através do marketing digital, para que você atraia novos pacientes, novos seguidores, conquiste novos pacientes para o seu consultório. Porque senão, quem não é visto, não é lembrado. Essa frasezinha é muito forte e é real. Se você não atrai novos pacientes, você vai cada vez piorando a sua renda no consultório.
O melhor momento para fazer isso é agora. Independente se você está no final de curso de psicologia, sei lá, às vezes vai formar em junho, já pode começar a sua rede social, vai começando a estudar marketing, estratégias, escolhe uma paleta de cor, escolhe que tipo de conteúdo você vai fazer, começa a escrever a lista de dificuldades que o seu público possa ter, para que você tenha ali uma lista de temas que você pode criar conteúdo. Ou você pode já ter formado, iniciado na clínica, mas ainda não tem pacientes. É para você também que está nessa fase, ou para você que já tem o consultório, já tem alguns pacientes, mas está com a carreira estagnada, não cresce. E se você está assim há um tempo, cuidado. É um sinal de que você precisa urgente usar alguma estratégia diferente para que você atraia pacientes novos, para que você conquiste esse paciente dos sonhos. E antes de começar, é fundamental que você defina os seus objetivos, né? O que você quer passar? O que você quer falar? Para quem você quer falar? E isso é muito importante antes de começar a definir o seu conteúdo e começar a publicar. Mas cuidado para não errar na divulgação, porque eu vejo muitos psicólogos fazendo coisas que não vão ajudar a captar pacientes novos. E eu vou falar de alguns erros aqui. Se você faz, corrija, urgente, porque você precisa prosperar, precisa corrigir isso para prosperar e alcançar esses pacientes dos sonhos. O primeiro erro, começar a divulgar sem ter um público-alvo definido. Não adianta você achar que eu sou psicólogo de adulto e eu vou postar qualquer tema de adulto. Não é assim. Você vai postar conteúdo de casal, vai postar conteúdo de educação de filhos, aí vai postar conteúdo de ansiedade, no outro dia você vai falar de depressão. Isso fica muito solto e não atrai o público certo. Às vezes tem curiosos que até ficam na sua rede social, mas não vai ser benéfico para ele, porque está ali muito superficial. Quando você posta conteúdo superficial, é sinal de que você também não sabe um conteúdo profundamente. Porque se você sabe, se você é específico, se você tem um nicho, você vai saber aprofundar, porque você tem conhecimento para isso. E quando você não tem, você vê uma ideia ali num conteúdo de alguém e fala, nossa, eu vou copiar isso aqui e posta. Sem sentido, sem objetivo, sem saber para quem, e aí não vai alcançar o paciente dos sonhos. Uma outra coisa que eu vejo que os psicólogos erram é não investir em marketing digital. Vou falar de 3 pontos aqui sobre marketing, que é muito importante, que vai te ajudar a sair dessa realidade e alcançar esses pacientes. Eu vejo na internet tem muito conteúdo bom, mas é muito mesmo. Tem muitas pessoas, muitos psicólogos que ensinam profissionais, que ensinam outros psicólogos a crescer, só que não dá para você pegar uma estratégia de um, pega aqui a escola de psicólogo, eu vou assistir essa live e vou pôr em prática. Aí amanhã você pega um outro psicólogo que também posta conteúdo para psicólogos e coloca lá e começa a usar a estratégia dele. Então, cada dia você pega de um e de outro. Não dá para fazer isso. Eu comparo isso com a nossa realidade profissional em relação à abordagem. Eu sou Gestalt terapeuta, mas aí eu uso hoje uma técnica da Gestalt, amanhã eu uso uma técnica da comportamental, daqui a um tempo eu uso da psicanálise. Não dá certo, porque você precisa ser fiel a uma abordagem, você precisa aprofundar nela e seguir. A mesma coisa é o marketing. Você precisa ter um mentor para que você siga a estratégia dele para que funcione. Não adianta você pegar um mentor hoje, aí amanhã você pega outro, não vai funcionar. Aí você fala assim, eu posto, não consigo atrair pacientes. Siga uma estratégia. Tem várias, vão chegar no mesmo objetivo, que é te ajudar a alcançar a prosperidade. Mesma coisa a psicologia. Qualquer abordagem vai ajudar a pessoa a alcançar o resultado que ele busca. Mas você precisa ser fiel àquela abordagem. E você precisa escolher um mentor. E eu sugiro que você escolha nós da Escola de Psicólogo, né? Que a gente posta conteúdo aqui semanal para te ajudar nesse sentido. Uma outra coisa é a sua presença. Tem profissional em relação a marketing. Fala que posta, mas não atrai. Como tem sido a sua presença nas redes sociais?
Você tem aparecido com que frequência, com que assiduidade, com que constância? Usa o nome que você achar que encaixa, mas assim, precisa aparecer, você precisa ser constante na sua rede social. Não adianta postar um conteúdo hoje, daqui a um mês você postar outro. E isso vai te prejudicar, né? Isso é um erro muito sério. Por último, em relação a marketing ainda, fazer publicidade. O online cresceu muito depois da pandemia e você precisa investir em publicidade. Uma forma de você alcançar muitas pessoas muito mais rápido é fazendo tráfego pago. Não sei se você sabe, se você domina a ferramenta, porque eu não sou a melhor pessoa para falar de tráfego. Mas eu sei como ele funciona, eu sei da importância, como fazer, sei quem faz. E isso já me ajuda bastante. E o importante, se você não sabe, não quer aprender mais uma ferramenta, contrata uma pessoa, um gestor de tráfego, né? E fala, olha, eu quero impulsionar esse vídeo aqui por tantos dias. Ou você mesmo vai lá naquela ferramenta impulsionar ou patrocinar. Aí você vai lá em patrocinar e coloca o público que você quer alcançar, quantidade financeira, coloca o mínimo diário. Não lembro bem, mas eu acho que é 8 ou 10 reais diários, que é o mínimo do Facebook e Instagram para patrocinar. Não sei se eu estou falando certo, tá? Mas é mais ou menos essa faixa. E aí você, patrocinando o público certo, você vai ver o quanto você vai aumentar de seguidores certos que vão se interessar pelo seu conteúdo. Agora, um outro erro que os psicólogos fazem também é não usar o digital a seu favor. Esteja sempre presente, coloca caixinha de perguntas, conheça o seu público, pergunta para eles o que eles querem de você, o que eles querem aprender, como você pode ajudar. E a partir disso, das perguntas, dos posicionamentos deles, você vai conhecendo e vai falando sobre aquele assunto que eles querem ouvir, que eles gostariam de ouvir. Então, aproveita o digital a seu favor. É uma ferramenta muito importante hoje, né? Não tem como fugir disso. Um outro erro é não ter um estilo pessoal. Um dia você posta meme, outro dia você posta uma coisa mais séria, outro dia você faz um reels imitando alguém. Então, escolha o seu estilo. Dependendo do seu nicho, dá para ser um perfil irônico, dá para ser um perfil engraçado. Vai depender daquilo que você sente à vontade em ser, em se mostrar, mas precisa ser você. Não vai criar um personagem para você fazer aqui na rede social, não. Seja você, mas escolha um padrão e siga um tipo de conteúdo específico, uma identidade visual, de aparência mesmo, de cores. Seja coerente ali para que atraia, para que seja agradável ver a sua rede social. E eu vejo que às vezes os psis não têm essa noção de aparência, de estilo, e aí segue, faz qualquer coisa, fica de qualquer cor, de qualquer jeito, e vai, né? E aí não vai atrair, porque às vezes até o paciente dos sonhos entra na sua rede social, mas ele dá uma olhada assim e sai, não vai ficar, porque não agradou aos olhos. A primeira impressão é no olhar, é no visual. Então, cuidado com isso. Um outro erro é não fazer nada. Gente, esse aqui para mim é o pior erro. Reclama que não tem paciente dos sonhos, não tem pacientes, a agenda está vazia, atende um ou outro, o paciente não fica e não faz nada para mudar. Isso é muito comum. Não pense que não é. Eu vejo muitos psis reclamando da carreira profissional, mas e aí você precisa fazer a pergunta: o que eu preciso fazer para mudar essa realidade? E deixar de se fazer de vítima, que não aparece, é só para fulano que parece, deve ter quem indica para ele. Não, para de se vitimizar e se pergunte o que você precisa fazer para mudar isso. Não adianta você ficar ali parado, como eu falei, o paciente não vai bater na sua porta, sem te conhecer, sem você ter uma rede social profissional, sem você divulgar o que você faz, sem você estudar para falar o conteúdo que você quer falar. Sem isso, o paciente dos sonhos não vai aparecer. Então, você precisa mudar essa realidade. O principal ator nesse processo é você. Então, mãos à obra e vamos trabalhar, gente. Vamos parar de ficar preguiçoso. Para não errar tanto e se aproximar do seu público, o que você tem que fazer? Falar coisas do interesse dele, responder mensagens
E aí tudo que eles postarem na sua rede social, alguma curtida, algum comentário, alguma pontuação, alguma dúvida, responda com stories, responda com vídeos, expresse aquilo que eles gostariam de ouvir. Você mostrar a necessidade e a importância da psicoterapia na vida deles. Aí é o momento de você se aproximar deles e eles terem o desejo de te buscar enquanto profissional para fazer terapia. Então é o momento certo. Começa no início, realmente não é fácil. Não vai ter ninguém comentando, não vai ter interação, mas é assim mesmo, não desiste. É um processo e que vai passar. E quando der, quando você tiver abertura ou algum paciente fizer algum comentário no direct, interaja, não deixa de fazer interação, porque é isso que vai fazer você aproximar, ele aproximar de você e se tornar um futuro paciente no consultório. E quando você for responder no direct, no WhatsApp, você já pensou em responder em áudio a uma pessoa que você nunca viu, nunca conversou? Imagina a surpresa da pessoa em receber um áudio. Claro que hoje tem alguns automatizados que já vai para todo mundo aquele mesmo áudio, mas não é isso que a gente está falando aqui. Chama a pessoa pelo nome, fala: olha, eu vi que você comentou sobre isso na minha rede social, ou me mandou esse direct, eu estou aqui respondendo. E fala do seu ponto de vista, mostra como a psicologia pode ajudar, fica à vontade para agendar com você. Precisa ter o seu número, né, ou um link que direciona para o WhatsApp lá no link da bio. E você se mostra ali disponível, sem forçar nada, claro, porque isso é muito deselegante, né? E você se mostra ali presente, disponível, se precisar, você está ali. Olha o quanto isso vai fazer diferença. Às vezes você conquista nisso, nesses pequenos detalhes que você faz no dia a dia. E como você está com a agenda ainda não tão cheia, ou ainda vazia, você tem tempo disponível para fazer conteúdos, para pedir interação, para responder essas interações, para estudar sobre o que você vai postar. Então, se você já tem um consultório ou tem os horários definidos de atendimento e não tem paciente, dedica esse horário que você disponibilizou para estudar e para fazer essas coisas. Porque aí o paciente vem, porque você está se dedicando. E quando você usa as ferramentas certas, você vai cada dia mais conquistar mais pacientes, vai atrair esse paciente dos sonhos e ter uma comunicação, uma boa comunicação clara, fluida, que seja uma linguagem simples para que esse público compreenda. Quando você é transparente, quando você demonstra que está ali acolhendo, que está disposto, que está disponível, mostrando interesse pelo paciente, por aquela pessoa que tem interesse no seu conteúdo, isso vai fazer muita diferença na sua carreira. Você pode ter certeza. Se você começar a fazer isso, isso vai mudar. Todo começo é desafiador, eu sei, não é fácil. Para mim também não foi fácil, mas você precisa ter paciência, ter dedicação, ter persistência. Para conquistar esse paciente, você precisa persistir. Não é de um mês para o outro, não é daqui 2 meses que você vai estar com a agenda dos sonhos lotada, né? Lotada não, fechada. Mas é uma conquista, vai depender também da sua disponibilidade, do seu esforço, da sua dedicação, para que isso aconteça mais rápido. A minha história com o marketing nem é muito antiga, porque o marketing ele começou para o uso assim, de como ferramenta de trabalho, as redes sociais, não tem muito tempo. Eu descobri em 2010, 2012, por aí, que pessoas estavam falando de atrair pessoas usando o marketing digital. Até então eu não tinha ouvido, porque antes as redes sociais não eram usadas para isso. E aí eu comecei a me interessar, comecei a seguir uma pessoa, depois a partir dessa eu conheci outra pessoa e fui aprofundando no assunto. Eu comprei cursos dessas pessoas, eu comecei a me dedicar, a estudar, a tirar um tempo para isso, porque eu vi uma luz ali no fim do túnel como uma coisa que, nossa, isso aqui é um futuro próximo e eu preciso me adaptar para que eu também esteja caminhando bem. E aí, há 10 anos, 12 anos atrás, eu comecei a estudar e eu precisei investir tempo, dedicação, né, para alcançar, para hoje a gente ter criado a escola de psicólogos. Mas se eu não tivesse começado lá atrás, me interessado pelo tema,
provavelmente eu não teria o que eu sei hoje. E isso faz muita diferença na minha vida profissional, na minha forma de atuação, porque eu tenho um olhar diferente hoje. E que antes eu nem me importava, não fazia diferença porque eu nem conhecia. E isso é muito importante, vai fazer diferença na sua vida sim. E você ficar fora dessa era digital, você está perdendo muito tempo. E é isso que eu queria passar para você hoje. Dedicação, disciplina, persistência que você vai alcançar. Eu quero que você comenta aqui embaixo o que você precisa fazer para conquistar o seu paciente dos sonhos. Deixa uma mensagem aqui que a gente vai responder, tá bom? Até a próxima aula.